Nós não trouxemos uma nave. E o Finn é seu filho. O quê? Não tem nave? Oi, eu sou o Tortos e olha, até chegar nesse episódio, o Finn de Hora de Aventura já passou por umas poucas e boas. Ele tomou um fora definitivo da Princesa Jujuba, destruiu o relacionamento dele com a Princesa de Fogo, mas incrivelmente ele sempre seguia em frente. A primeira vez que eu vi o Finn se abalar de verdade com algum acontecimento na vida dele foi justamente o episódio que a gente vai conversar hoje, já que esse episódio realmente causou um trauma no Finn. Basicamente o episódio começa com o Finn e o Jake indo até a cidadela, onde estava preso um monte de gente que não importa, porém ali também estava o pai do Finn, e esse era o motivo para ele ter ido até ali. Breve contexto para caso você esteja perdido ou só não se lembre mesmo. Há uns episódios atrás, o Finn descobriu por meio do Billy que o pai dele ainda estava vivo, e se você não lembra, esse Billy era um cara que o nosso garoto Finn admirava muito. Mas para que o Finn pudesse ir atrás do pai, era necessário um sacrifício do Prismo, que por ser muito amigo do Finn e do Jake, acaba fazendo isso por eles. Enfim, agora que o contexto foi entregue, vale lembrar que o Lich também estava junto nessa viagem, porém ele estava derrotado, pelo menos por enquanto. E assim, não demora muito e eles encontram o pai do Finn, e essa velocidade não me surpreendeu em nada. O que me surpreende é o Finn se questionar se o pai dele era um criminoso. Agora eu te pergunto, imagina, Finn, só porque ele tá em uma prisão onde pessoas cometem crimes e são colocadas, não significa que ele é criminoso, pode confiar. Será que ele também é criminoso? Passou pela minha cabeça. E o engraçado é que o Finn até fica meio em dúvida se ele devia ter feito isso ou não, de ter ido lá, ter feito tanto sacrifício. Só que já não adiantava mais chorar pelo leite derramado a essa altura do campeonato. Afinal, o Lich ainda estava vivo e estava derretendo a prisão que ele tinha sido jogado. E por consequência disso, estava derretendo as celas de todo mundo que estava ali, causando uma fuga gigante dos prisioneiros. E no meio disso, o pai do Finn começa a descongelar também. O dia que o Finn meio que termina de libertar o cara, porém ele simplesmente caga e anda pro Finn. Talvez você possa achar que é porque ele não sabia nem nada. Só que não, o Jake, a primeira coisa que ele faz é falar que o Finn é filho dele. Só que a única coisa que o cara escuta é que eles não têm uma nave pra fugirem. Não trouxemos uma nave. E o Finn é seu filho. O quê? Não tem nave? E assim, o cara tava real nem aí pro fato de ter o filho dele bem ali na frente dele. O Finn literalmente teve que correr atrás do cara várias vezes pra ter pelo menos uma simples resposta. E no meio dessa treta toda, o Jake simplesmente solta essa fala bizarra, mas que por algum motivo eu ri muito. Eu tô com um mau pressentimento. Me promete, se eu perder os meus 2 olhos, você também vai arrancar os seus. Quê? Não. Enfim, o pai do Finn é atingido e pra salvar esse pai nada suspeito, o Finn precisa pegar o sangue dos guardiões da prisão. E assim, eu sei que Hora de Aventura é um desenho infantil, então o sangue não pode ser vermelho, mas definitivamente sangue branco não é uma das melhores escolhas pra se usar, ainda mais em um desenho infantil. Enfim, enquanto o Finn só queria saber por que ele foi deixado, o pai do Finn tava nem aí pra isso. O maluco tava claramente só usando o Finn pra poder se salvar, e nessa hora eu confesso que eu não sabia se eu ficava puto com o cara ou decepcionado com toda essa parada. Afinal, esse episódio acontece na 6ª temporada, teve muito chão até aqui. E quando finalmente o Finn encontra alguém da família dele, essa pessoa acaba sendo desse jeito, é um pouco decepcionante, porém é uma boa quebra de expectativas que eu realmente respeito o desenho por ter feito isso. Mas apesar de tudo isso, o Finn salva a perna do pai dele, que tinha sido atingida por um dos guardiões. O engraçado é que o Finn já tava puto com o cara e ainda assim ajuda ele. Mas adivinha só? O pai do Finn mete o pé dali na mesma hora que a perna dele volta a funcionar. Só que o Finn nem tinha tempo pra lidar com isso, porque o Lich finalmente se libertou pra valer e vai atrás do Finn. E assim, eu sempre achei que o Lich era o vilão certo no desenho errado. Infelizmente, a Hora de Aventura nunca pôde usar 100% do potencial desse personagem. Tanto no fato dele alugar um triplex na cabeça das pessoas, igual ele faz com o Finn nessa cena. Inclusive, essa cena dele metendo o pau no Finn é muito pica. Então ele é? É. You are alone, child. Só há trevas para você e só morte para seus amigos. Mas também pelo fato de que também o visual dele, tanto quanto a dublagem, são muito brabas. Enfim, por sorte o Finn acaba acertando o sangue dos guardiões no Lich, que acaba curando o bicho. E mano, essa cena ela é muito bizarra, mas é uma cena muito boa, apesar de ser bem bizarra. Enfim, o Finn acaba indo atrás da coisa que ele tem que chamar de pai. E eu concordo com o Jake quando ele diz pro Finn só esquecer aquele pai de merda dele. Jake, acaba com o Lich, tenho que pegar o meu pai. Esquece esse otário. Então temos a cena que iniciou a queda do Finn e futuramente iniciava o trauma do garoto. Sabe uma coisa engraçada? Aparentemente quem fez o roteiro de Guerra Civil já deve ter assistido esse desenho, porque tem uma cena em Guerra Civil que é muito parecida com essa cena aí que a gente vai ver agora.
Mas enfim, o Finn tá tentando com todas as forças impedir que o pai dele fuja. Enquanto isso, a coisa que o Finn chama de pai tá desesperado pra continuar comprando cigarro. E nessa tentativa ferrada, o Finn acaba perdendo o braço dele e a coisa que ele chama de pai foge. Honestamente, perder esse cara não foi nada ruim pro Finn não, ele só tá se livrando de coisa ruim. E assim, as reações do cara pro Finn tentando impedir ele de fugir, cara, só me fazem ficar com mais raiva e com mais nojo desse cara. Ao mesmo tempo que o desespero do Finn em tentar impedir o cara de fugir de novo são tão grandes que saem da tela e atingem você. E assim, eu acho que se não fosse o Jake, o Finn poderia ter facilmente caído naquele mar e morrido. Aquilo é um mar? Eu não sei dizer se dá pra chamar de mar, só que enfim. E a cena dele saindo do mar é realmente triste pra caramba. O Finn tá derrotado de todas as maneiras possíveis. O cara passou a vida acreditando que tava sozinho, então descobriu que o pai tava vivo. Porém, ele era um grande de um babaca. Agora sabe quem não é um grande babaca? Você, porque você vai deixar um like nesse vídeo, porque você não é uma pessoa ruim, você é uma pessoa boa. Mas enfim, esse cara acabou machucando o Finn tanto fisicamente quanto mentalmente, e junto disso iniciou o trauma do garoto nesse mesmo episódio. Eu lembro que na primeira vez que eu vi isso, eu chorei um pouquinho, mas chorei. E pra fechar, o Lich se tornou um bebê gigante e o episódio acaba com o Finn e o Jake deixando esse bebê na casa daquela elefante, que pra mim é o pior personagem da série. E assim, o episódio ela acaba, e se tu ainda tá aqui, e se quiser e puder comentar bolo de morango nos comentários, eu agradeço. Deixar um like também seria legal. Enfim, antes desse episódio a gente teve vários rolês realmente pesados em Hora de Aventura, mas eu sinto que pro fim o trauma só começou de verdade depois desse episódio em específico. E por isso que eu digo que esse episódio destruiu o Finn, mas também é o episódio que, como eu já cansei de falar nesse vídeo, iniciou o trauma do Finn em Hora de Aventura. Aqui, gente! Próxima parada, Reino Doce! Última parada, esse lugar esquisito aqui.